Fala aí, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Capital na Voz, o podcast onde a capital do Brasil ganha som. Meu nome é João Lelis e no episódio de hoje a gente vai responder uma pergunta muito fundamental. Por que Brasília? Por que tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o meio do Cerrado? Quem tomou essa decisão? E o que isso representa para o Brasil até hoje? Bem, nós sabemos que a capital ela foi do litoral para o meio do Brasil, praticamente. Então a gente vai descobrir hoje por que disso e algumas curiosidades. Para falar sobre isso, eu tô aqui com um convidado muito especial. Pode se apresentar, Luca. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou estudante de Geografia, Luca Bernardo, e hoje eu vou ajudar a explicar como foi planejada e construída e como significa a Brasília na nossa história. Vamos começar? Então, vamos direto ao ponto. Por que alguém decidiu tirar a capital do Rio de Janeiro, uma cidade tão conhecida e litorânea, ainda por cima, e levar lá para o centro do Brasil? Essa ideia da construção de Brasília já existia desde o século XIX, mas só foi colocada em prática no governo de Juscelino Kubitschek, que assumiu em 1956. Ele queria integrar o melhor Brasil, que era muito concentrado no litoral, levar a capital para o centro do país, ajudaria a estimular o crescimento do interior e mostrar um país mais moderno e unido. Era um projeto político, geográfico, simbólico. Então, tinha um lado estratégico, mas também uma identidade nacional. JK tinha um slogan, quando ele assumiu a campanha, que era 50 anos em 5. E a construção de Brasília, uma cidade do zero, uma capital planejada, grande, imensa, feita com perfeição e tudo, em somente 5 anos, era um sinônimo desse processo acelerado e grande. E remetendo a esse ponto, vamos estar em outro interessante. Construir uma cidade do zero não deve ter sido fácil, né? Como isso foi feito? Como foi esse processo? Dito esses 50 anos em 5, pois apenas em 5 anos fazer o que fizeram com a capital, montar, como foi esse processo? Foi um projeto, foi uma missão gigante, né? Porque, pô, construir uma cidade do zero em 5 anos não era algo fácil. Teve concurso para escolher o arquiteto que ia construir o plano urbano, e quem foi escolhido foi o urbanista Lúcio Costa, que tem até uma área no Guará que se chama Lúcio Costa em homenagem a ele, que desenhou a nossa cidade em formato de avião. Tem no eixo, né, que seria o corpo do avião, asas sul e asa norte sendo as asas do avião. Os prédios principais foram projetados por Oscar Niemeyer, outro grande arquiteto, com aquele estilo moderno e cheio de curvas. Mas o mais importante, quem construiu mesmo foi os candangos. Quem são os candangos? São pessoas que vieram de todo o Brasil, principalmente o Nordeste, em carroças de caminhões, de qualquer maneira, que vieram para cá de forma que era bem ruim, com caminhões precários, lotados de gente para trabalhar. Mas todos eles eram buscando melhores condições de vida, acabou gerando. E esses candangos, a cidade não foi projetada para moradia deles, mas eles ficaram aqui. Aí nessa, construíram novas áreas, outras áreas administrativas, como é chamado hoje, para a habitação desses candangos. Que, por exemplo, diversas áreas iam ser planejadas para a moradia desses candangos, foram construídas, né? E por aí foi indo, porque uma asa sul, uma asa norte que foi construída com o objetivo de comportar os políticos, pessoas de nome e tudo, que vieram para a construção de Brasília, para trazer esse valor e esse polo político para cá. Eles não iam querer operários morando na mesma região. Então eles meio que foram afastados de lá, tiveram que criar suas próprias áreas de moradia. E por que escolheram Justo Cerrado, quase no centro do Brasil, para colocar a capital? Sendo que eles estavam num lugar litorâneo e um lugar muito conhecido, que era o Rio de Janeiro. Centro-Oeste, além disso, é uma região central, longe de áreas de conflito, mas também próxima às outras regiões do Brasil. Além disso, o governo queria ocupar o território, remover as áreas que antes eram esquecidas. Foi uma decisão mais geográfica do que ambiental. Eles não vieram para cá com objetivo ambiental, mas com objetivo geográfico, objetivo político, objetivo econômico. Expandir, né, o Brasil, não ser só um litoral. E depois que Brasília foi inaugurada, o que mudou na prática do Brasil? Vieram problemas, mais desenvolvimento, o que aconteceu? O Brasil virou nosso novo centro político, como eu disse algumas vezes. Houve desenvolvimento na região centro-oeste, que era o que eles queriam, surgiram novas cidades, estradas. Por outro lado, vieram também os problemas de igualdade social, falta de transporte público eficiente,
segregação urbana entre os centros planejados e as cidades periféricas. Porque tudo que era satélite, tudo que não era planejado virou como se fosse cidades periféricas, cidades que não tinham um mínimo. E o governo não estava preocupado em atender os operários que estavam morando ali naquele momento. Em sim atender o que foi planejado, em sim o que eles queriam. Então me responde, com sinceridade, Brasília deu certo? Depende do ponto de vista, né? Como um símbolo de modernização funcionou, mostrou um país mais modernizado, mas como o projeto urbano inclusivo ainda deixa muito a desejar. Ela deixou de incluir muita gente em muitas coisas. Brasília é linda, é moderna, organizada, mas é desigual. E ela mostra o sonho do Brasil, ao mesmo tempo nossos desafios. Por mesmo tempo que você anda num plano piloto, a sua norte, ela mostra o que seria a realidade, seria um sonho de um Brasil viver. Se você se afastar um pouco para algumas cidades satélites, você mostra a realidade do Brasil. O que a maioria das pessoas que vivem em outras cidades, vivem em outras capitais, vivem. E vivem a cada dia, né? Se passam por isso. Acho que a gente pode dizer que Brasília não é só uma cidade, é uma ideia. Uma ideia que deu certo, em parte, e que ainda precisa ser completada, com justiça social. Até porque muitas camadas da população foram prejudicadas depois da construção de Brasília, por exemplo. E você aí, ouvinte? O que Brasília representa para você? O futuro que sonhamos ou os problemas que ainda precisamos enfrentar? Então, galera, esse foi o Capital na Voz, um podcast que conecta a cidade, a história e a geografia do Brasil. Se curtiu o episódio, compartilha com a turma, com a escola e com quem mais quiser. Entenda porque Brasília não é só um lugar, é um símbolo. Até a próxima. Valeu! Então, pessoal, até mais.